Saudações, gente bonita, em Goiás, 7h30 da manhã, 23 graus. Então amanhã bem azul. Na verdade eu não sei porque que o céu não tá azul, deve ter algum erro aqui, peraí. Enfim, o céu tá azul. Aqui, no mundo ele tá meio cinzento. Ontem nós falávamos sobre o fato de que provavelmente existe uma chance grande. O conflito em Gaza, tá ventando, né? Vocês estão vendo? O conflito em Gaza tenha sido originalmente uma bandeira falsa, ataque de bandeira falsa, né? O Ocidente mestre nisso, celebrado entre os democratas, né? A tropa de democratas, o Bibi Netanyahu e o Hassanieh do Hamas. Perfeito? Inclusive existem falas do Benjamin Netanyahu nesse sentido. Deixa eu mostrar para vocês. Então não é uma tese absurda, nem uma tese louca. O próprio Benjamin Netanyahu deixa claro que o Hamas é um instrumento deles. Ou pelo menos era. E aí o que nós dissemos foi o seguinte, ó. Não é de se surpreender que o Estado de Israel e os Estados Unidos estejam por trás da criação do Hamas, porque não seria a primeira vez. Eles estão por trás da criação do Daesh, né, o Estado Islâmico, estão por trás da criação da Al-Qaeda, estão por trás da criação do Talibã, certo? Por quê? Deixa eu mostrar para você uma sequência bem curtinha que vai explicar por que isso. Viram? Cisânia, divisão, fica mais fácil dominar. Os romanos usavam essa tática e os anglo-saxões usam essa tática, dividir para governar. É para isso que existem os identitaristas, sabe? Para isso que existe aquele tanto de letra. E cada uma das letras compete entre si. E dentro de cada letra você tem variações que também competem entre si. Cada um cria sua própria ONG, né? E aí você vai estabelecendo a cisânia na sociedade que vai fraturando. O capitalismo, o Ocidente, sempre lembrando, o Ocidente é a civilização do sistema econômico capitalista. Qual que é o sistema político? É o Estado Nacional, o Estado burguês, a democracia burguesa. Então nós temos um trinômio, perfeito? Qual que é o nosso trinômio? Nosso trinômio é formado pelo Estado Nacional, politicamente organizado em um sistema de democracia burguesa, que dá a ilusão de que o voto resolve alguma coisa, né? É importante criar essa ilusão para as pessoas. Ó, no voto a gente resolve, com certeza. Então, a democracia burguesa, dentro do Estado Nacional, é o sistema político. O sistema econômico é o capitalismo. Perfeito? E a civilização, a matriz civilizacional é o Ocidente. Isso é um trinômio. Correto? Esse trinômio, você vê a maneira como os países agem. Por exemplo, para levar a democracia. Quando você está falando que os Estados Unidos vão levar a democracia, o Ocidente, ou tanto, quer dizer que eles vão roubar petróleo. Vão roubar recursos. Primeiro eles levavam o quê? O cristianismo. O Império Espanhol levou o quê? O cristianismo. A desculpa era levar o cristianismo, levar Cristo. O Império Francês e posteriormente o Império Britânico iam levar a civilização aos povos atrasados, primitivos. É o fardo do homem branco, de Rudyard Kipling, um dos primeiros ganhadores do Nobel, né, de literatura. Então, o fardo do homem branco. É isso, levar a civilização aos povos atrasados do mundo. E como a conversa de levar Cristo, que o povo usou português e espanhol, já não colava mais, nem a de levar a civilização, aí passaram a levar a democracia.
Você sempre tem uma coisa para levar, né? Para dar, um presente que você está levando dentro do seu cavalo de Troia. Perfeito? É isso. Isso é um conceito fácil de entender. Certo? É um conceito fácil de entender. Muito sentido. Correto? Existe uma lógica subjacente por trás disso. Leva Cristo, mas você está levando capitalismo. Por que os portugueses iniciaram o Ocidente? Tomando a cidade de Ceuta. O que é assim com Ceuta? Levar Cristo, a mensagem de Cristo. Por que os espanhóis dominaram as Américas? Vou levar Cristo, a voz de Cristo. Perfeito? E aí, bom, quando se levou o Cristo, não dá para levar mais Cristo na África, né? Eram militarmente interessantes. Mas quando você começou a dominação da África, foi 1830, né? Isso. Começou com a Argélia, o imperialismo. O colonialismo começa com o Ceuta. O colonialismo é uma característica do capitalismo e da civilização ocidental. Começou com o Ceuta, tomada pelos portugueses. E o imperialismo começa efetivamente com a tomada da Argélia em 1830. Correto? Tomada da Argélia. Mas aí não dá, não é a desculpa de levar Cristo. Um povo muito muçulmano. É a desculpa de levar civilização. Os britânicos na Índia também estavam levando civilização. Isso antes, 1783. É levar civilização. Certinho? E a partir da Segunda Guerra Mundial, levar democracia. Se tem uma coisa que os Estados Unidos fazem nos países onde levam democracia, claro, além de roubar os recursos, porque é isso que é o capitalismo, é isso que é o Ocidente, e acabar com a democracia. Veja a Líbia. Era a nação mais rica da África, mais desenvolvida, maior IDH. As pessoas ganhavam casa quando se casavam. O Estado fornecia tudo com o dinheiro do petróleo. Eles entram, roubam petróleo para eles mesmos, a população perde tudo e a Líbia na prática deixou de existir. Certo? Deixou de existir. É Estado de jure, mas não é um Estado de fato. Tem a Cirenaica, com capital em Benghazi, Tripolitânia, com capital em Trípoli, e Fetsa, no sul, na região das tribos nômades de origem berbere. Virou 3 países. A Somália, a mesma coisa. Somalilândia, Puntlândia. A Somália deixou de existir quando os Estados Unidos foram lá levar a democracia. O Afeganistão é isso que vocês veem. O que restou do Afeganistão depois da visita da OTAN para levar a democracia. O Iraque foi destruído. Para quê? Para levar a democracia. A Síria é um quimba do que foi no passado. Por quê? Para levar a democracia para a Síria. É uma desculpa, sabe? Não é uma mentira. É a impressão que eles estão fazendo uma coisa boa. O Ocidente, o capitalismo tem essa coisa. Ó, nós estamos destruindo o país de vocês, roubar seus recursos, arrebentar com a sua sociedade, matar seus cidadãos, violentar suas mulheres, tomar a propriedade de vocês, mas é por uma coisa boa, para levar a democracia, como no passado foi para levar a civilização, e antes disso para levar a mensagem de Cristo. O que não quer dizer que o Ocidente, o capitalismo, os europeus, os americanos, fossem cristãos, ou fossem de fato civilizados, ou fossem de fato democráticos. Essa é uma desculpa. E a mídia, a imprensa, vende essa desculpa. Certo? A Globo vende de maneira, não é que ela vende de maneira acrítica, ela sabe o que está fazendo, é uma propaganda proposital. Ó. Os americanos estão levando democracia. Igual o Israel. Israel está combatendo o terror. Uhum. Qual que é a melhor maneira de combater o terror? Deixa eu mostrar para vocês como Israel está combatendo o terror. مدينة بيت حنون
Vocês viram aí? Que lindo combate ao terror. Vocês não sentiriam se tivesse essas casas muito combatidas, que o terror estava sendo eliminado da vida de vocês? A vida também ia junto, né? Mas o terror está sendo combatido pelo Estado de Israel, que tem uma missão civilizacional, porque Israel é uma democracia, né? Israel é uma democracia, Israel é uma sociedade civilizada. Aí ele não é cristão, mas faz parte da civilização, até criar um nome, judaico-cristã ocidental, para separar dos russos, né? Que são cristãos, mas não são ocidentais. Então até criaram um nome bonitinho para isso. Civilização judaico-cristã ocidental. Que nada tem de judaico, que nada, mas absolutamente nada tem de cristão. E nada tem de civilização, né? No sentido que a gente emprega a palavra como adjetivo. É uma civilização como substantivo, mas não como adjetivo. É isso, cara, eles mentem. E todo esse discurso mentiroso, ele engana muita gente. Sabe, os crentes, coitados, os crentes. Os crentes são, em sua larga maioria, comandados por pastor picareta, mau caráter, sem nenhuma formação teológica, que na verdade não são cristãos. Um cara que rouba dinheiro das famílias, tira o dinheiro da casa, ela passa para mim, para a igreja, o dinheiro da sua herança, né? E passa o dinheiro do seu salário. Um cara desse não acredita em Cristo, cara. Você acha honestamente? Não vamos citar nomes, não, vamos inventar nomes. Vamos sei lá, o Emir Macedo. Você acha que o Emir Macedo, que é um ladrão, acredita em Cristo? Cara, ele rouba das pessoas. Ele rouba o salário suado das pessoas. É um ladrão, não é um cristão. O ladrão foi crucificado do lado de Cristo, mas não é o Cristo. Ele está servindo ao ladrão, certo? Outros nomes hipotéticos, né? Rolomiro Mantiago é um ladrão, cara. É um ladrão. Os Pepe Soares são ladrões. Os Galadão são ladrões, né? É nítido que esse povo não está minimamente interessado nos evangelhos, que na verdade é uma mensagem bem simples. O próprio Jesus diz: uma criança entende. Amai a todos como a ti mesmo, a Deus em primeiro lugar. Não julga para não ser julgado. Simples, o cristianismo é isso. É muito fácil entender o cristianismo. O cristianismo é uma doutrina tranquila. E esses caras, eles não têm nada da mensagem de Cristo. Eles não são cristãos. Eles estão servindo ao dinheiro, o bezerro de ouro, né? Momo, exatamente. Foi a única religião contra a qual Jesus se levantou. Ele vivia na Palestina, naquela época, do Império Romano, que era a sociedade politeísta, um lugar cheio de egípcios, de Mesopotâmia, tinha tudo quanto é lugar. Cada um tinha a sua religião. Tinha dezenas de religiões no Oriente Médio naquela época. Jesus nunca falou contra nenhuma delas. Nunca. Olha o Novo Testamento, procura uma parte que Jesus está falando mal de outra religião. Está dizendo que você deve converter. Falou que você tem que pregar a palavra, que é levar a mensagem de esperança, de amor. Não quer dizer que você tem que transformar as pessoas em pessoas que acreditam igual a você. Isso é óbvio, está evidente. E esses caras sabem disso, mas isso prejudica o negócio deles, que é o roubo. Perfeito? A única religião do qual Jesus falou mal foi os adoradores de Momon, o dinheiro, que é exatamente o Deus que esses caras cultuam, o Deus dinheiro. Certo? São ladrões, cara. Eles vivem disso. São ladrões. Então, o capitalismo, a civilização judaico-cristã ocidental, é de ladrão, cara. Os vikings, os ingleses, eram essencialmente ladrões quando fundaram essa coisa toda. É uma sociedade de ladrões. Eles roubam o trabalho das pessoas, o fruto do trabalho das pessoas. E isso que é mais valia. O que é mais valia? O trabalho não pago. Ora, se o trabalho não é pago e alguém pega, qual que é o nome disso? É roubo. Ou seja, é o trabalho roubado. Eles são o quê? São ladrões. O capitalista é absolutamente inútil para a sociedade. Você não faz nada de necessário. Eles são um ladrão, eles só roubam dos outros. O bilionário é o arquiladrão, que ele rouba de milhões de pessoas. Certo? Rouba a saúde física, rouba a saúde mental, rouba a vida, estabelece horário, quer dizer, você não controla mais a sua própria vida, você é um escravo. Mas existe uma diferença entre você e o escravo. O escravo vivia melhor. O escravo ganhava comida, o escravo ganhava abrigo, o escravo ganhava roupa. Você não. Você não. Você pede para ser explorado. Entendeu qual que é a lógica? Entenderam o sistema? Isso é capitalismo, não. É sobre isso essa guerra. É a civilização capitalista, a civilização ocidental,
representa o capitalismo. A democracia é a farsa do sistema político, o Estado Nacional, toda essa bobagem. Perfeito? E eles tentam levar isso para o mundo inteiro. O que era a tal globalização? Que está morrendo. Globalização está morrendo. Felizmente, a globalização desde o seu início, ela é um sistema fracassado, cara. Ela é ineficiente, ela é inepta. Felizmente o capitalismo, o Ocidente é comandado por gente burra. Certo? Por gente burra. Como é que a globalização vai dar certo? Você compra um couro feito na Argentina, você compra não sei quem feito na Malásia. Então olha a quantidade de transporte, de petróleo que você não vai gastar. Quantidade de energia, de tempo. E a desculpa é que você está aproveitando vantagens alocativas. Ah, por favor, para de mentir. Certo? Desculpa. Você está gastando mais petróleo, mais combustível. E aí entra a questão. Você está pagando muito mais seguro, muito mais frete de serviço, né? E você está pagando uma taxa de senhoriagem para os Estados Unidos. Deixa eu mostrar para vocês. Daqui dá para ver. Não, daqui a pouco vai dar para ver. A fábrica da Mitsubishi aqui na minha cidade, em Catalão. Ela compra peça da Holanda, da Malásia, da Indonésia, de Taiwan, da China, da Argentina, dos Estados Unidos, do mundo inteiro. Para cada país de onde saem essas peças, você tem que converter a moeda nacional em dólar. Depois você converte o dólar em moeda nacional. Então você vai tornando o dólar necessário, que é isso que os Estados Unidos querem. Todo mundo usando o dólar. Sem o dólar você não produz. Esse é o objetivo da globalização. Esquece a merda que eles ensinam na escola. Eu já ensinei isso. E eu tava mentindo, porque eu era pago para mentir. Essa escola particular, né? Você já recebe as apostilas prontas. Você só tem que ensinar o que está lá escrito para os alunos. Quem escreveu foram editoras britânicas, né? Editoras americanas, editoras canadenses. Certo? Elas escrevem e o professor só tem a tarefa de repetir a bobagem que está escrito lá, senão ele é demitido. Ele tem que convencer. É isso que o professor faz. Ontem foi o dia dos professores. Isso é um desabafo. O professor de escola pública, alguns ainda tentam ensinar. Na escola particular, não. Ninguém tenta ensinar. Ninguém. Na escola particular, eles tentam vender material didático. Tentam convencer que o material didático está dizendo a verdade, que você precisa saber o que está no material didático. Aí você tem que treinar a sua memória para repetir as bobagens e as mentiras que estão no material didático. Quem coloca os filhos na escola particular, imagina, oh meu Deus, aqui tem grandes professores, né, então melhores, estrutura, não sei o quê, né, aqui se ensina de verdade. Não, cara, seu filho, sua filha está sendo doutrinado por professores pagos para fazer com que seu filho ou sua filha acreditem no que está no material didático. Então eles estão vendendo o suposto conhecimento, que é a doutrinação do material didático. Feito por aí você fala, ah, mas o meu sistema de ensino é, sei lá, do Paraná, né? Começou em Ribeirão Preto, começou em Belo Horizonte, começou em São Paulo. Não interessa onde ele começou, cara. Não interessa onde ele está, quem controla ele agora. O sistema de ensino é um esquema para vender apostila, para vender material supostamente didático, cujo objetivo é fazer os professores fazerem os alunos acreditarem que toda aquela merda é verdade, que toda aquela bosta é verdade. Esse é o objetivo do sistema de ensino de escola particular. Ninguém está interessado em ensinar. Você está interessado em convencer o aluno ou a aluna de que aquilo que você está falando, que é basicamente repetir o que está na apostila, é verdade e você deve acreditar. É uma religião praticamente. Vai te converter ao Deus mercado. Certo? É isso, cara. Vamos ser honestos, é isso. Essa que é a questão. Perfeito? É como o Ocidente trabalha, como o capitalismo funciona. A história do mundo, já dizia o grande Karl, é a história da luta de classes. E às vezes a gente nem sequer reconhece. Ontem eu falei sobre isso. Falei sobre o antissemitismo. Como os ingleses, claro, os ingleses, né? E outros povos germânicos, igualmente parentes, né? Os ingleses, de onde vieram os ângulos? Ângulos, vem da cidade chamada Engel, na Dinamarca. Saxônia é uma região da Alemanha, certo? Os anglo-saxões, então, são germânicos.
Perfeito? Saxônia é uma região da Alemanha. Engen é uma cidade do sul da Dinamarca, da onde vieram os anglos. E claro, teve a questão dos jutos. Jutos eram o quê? Dinamarqueses. Então o que são os anglo-saxões? É uma mistura de alemão com viking. Não podia dar certo, né? Não podia resultar disso uma coisa boa. Perfeito? É a mistura de monstro com demônio. E aí, bom, os anglo-saxões, aí forma-se o Estado inglês em 1066, graças ao neto de viking, Guilherme o Bastardo. Você coloca, os vikings são germânicos também, né? Noruegueses, dano-noruegueses. Então você acrescenta ainda mais, você acrescenta mais sangue germânico, mas mais que isso, sangue viking, né? Propostas civilizacionais vikings, ladrão, pilhagem, certo? Absoluta falta de sofisticação intelectual, culinária ruim, todas as coisas que caracterizam a Inglaterra e depois os Estados Unidos. Pera aí, gente. Hoje eu dei sorte dessa quitandinha tá aberta. Lá poucos dias na semana e o pão de queijo daqui é o melhor. Perdão. Posso esboçar minha opinião? Evidente. Primeiro, eu acho que não é verdade que todos os brasileiros têm condições de entrar na faculdade. Não por incapacidade mental, mas todos eles não estão concorrendo em igualdade. Primeiro porque o jovem negro, preto, que mora em favela, a primeira coisa que ele tem que fazer é tentar dividir, conciliar estudo e trabalho. Eu fui vítima disso. E minha mãe, ela esboçava um sorriso muito maior quando eu chegava em casa com o dinheirinho que eu arrumava na feira, que eu arrumava tomando conta de carro, quando eu vendia jornal, do que quando eu mostrava meu boletim com boas notas para ela. Por conta do histórico dela, do conhecimento dela, de saber, não conhecer nenhum outro parente ou nenhuma outra pessoa com meu biotipo que tivesse tido ascensão através do estudo, ela, coitada, ela achava que aquilo não era bom. Ela preferia muito mais me ver com a carteira assinada do que me ver com o boletim com boas notas. Com a carteira assinada e com o dinheiro, eu ajudava na alimentação e na despesa da família do final de semana. O que eu estou querendo dizer com isso? E muitos desses jovens que estão fora das universidades, fora da escola, é por conta de uma realidade social. E uma realidade social que explode a partir do momento que esse jovem quer ser diferente, ele quer ser visto. Porque quando ele sai da escola, ele entra no processo de invisibilidade, ele não é visto. Olha só, por exemplo, olha a representatividade. Aqui a gente está num programa do Serginho, que meu parceiro, gosta muito dele. Mas é a realidade brasileira. Você não vê os afrodescendentes representados na plateia. Aqui nessa plateia não tem uma diversidade racial como no Brasil. E não é desse programa. Todos os programas são assim. A televisão brasileira é assim. Acho muito maneiro ter os músicos do Zeca sentados, que são pretos como eu. Mas eu gostaria muito de ver também muitos jovens de favela pretos também sentando ali nessa cadeira, como intelectual, como médico, advogado. Para isso eles precisam entrar na faculdade. E a gente acredita que o programa, que o sistema de cotas não é o meu preferido. Eu gostaria que fosse de uma forma bem diferente, mas acho que vale a pena lembrar que para tentar equilibrar esse desnível, não há uma corrida de pegar qualquer preto que vê na rua e enfiar dentro das universidades. Essas pessoas estão sendo preparadas num pré-vestibular, onde elas são qualificadas para poder ingressar dentro da universidade. Eu acho que a universidade traz o conhecimento. Tirar a universidade dessas pessoas é empurrá-las diretamente para a marginalidade, para viver na submissão no trabalho braçal. A juventude quer aparecer, e eu acho que as cotas, nesse momento, ela acaba sendo uma coisa genial, porque vai descentralizar o conhecimento, que acaba fazendo uma modificação muito importante na vida de um jovem de favela. E eu acho que tem que continuar investindo numa coisa que eu venho batendo já há muito tempo, que é educação de qualidade para todos. Porque hoje, infelizmente, no nosso país, educação virou sinônimo de luxo, que só se consegue estudar e ter uma boa saúde no nosso país quem consegue pagar por isso. Então acredito que investindo na educação de qualidade nas bases, os pais vão poder também ter que ter condições de manter seus filhos nas escolas, eles vão poder entrar nas universidades sem a disputa, sem a necessidade das cotas. Acho que elas podem ser extintas muito breve se tiver um trabalho de verdade dentro da educação. Agora, hoje, de verdade, com sinceridade, acho que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Muitas pessoas discordam de mim porque o nosso racismo ele não é de combate, ele é da forma mais cruel, ele é da forma velada, dessa forma, nos excluindo dos lugares onde a gente sempre gostaria de estar. Bem. Sendo honesto com vocês, quando o dinheiro dá para qualquer coisa além do básico, do arroz com feijão, eu compro pão de queijo. E quando eu me sinto rico, eu compro queijo.
Queijo não deu, mas pão de queijo deu. Pronto, comi um pão de queijo. Voltando. Olha lá, ó, o que eu tava falando. Fábrica da Mitsubishi. Tá ali. Ela funciona dentro do sistema de globalização. O Catalão não tem uma única fabricante de autopeças. Nenhuma única. Certo? O Goiás tem outras fábricas. Montadores de automóveis. Tem a Hyundai em Anápolis, que também não tem fábrica de autopeças. Não existe indústria metalúrgica em Catalão. Certo? As autopeças vêm do mundo inteiro, que a gente só monta. Assembled. E a globalização é isso. Supostamente é uma ideia genial, né? Até vir o Covid. O Covid mostrou quão merda a ideia da globalização era. Porque bastava acontecer uma treta em um dos locais que produziu uma das peças, a produção inteira tinha que parar. Essa fábrica ficou parada na prática 2 meses. Porque 2 fabriquetas de Taiwan não estavam conseguindo produzir e entregar chip semicondutor. Entendeu? Tanto que a globalização é uma ideia merda. Ela é ótima para os Estados Unidos, que obriga o mundo a consumir dólares. E paga uma taxa de senhoriagem. Pagar uma taxa de senhoriagem para eles, né? Você contrata frete de empresa americana, você paga seguro para empresa americana, você faz câmbio com empresa americana, usando dólar americano, então você não pode ser boicotado, você tem que seguir à risca a ideia dos Estados Unidos. Como é que eles chamam? O mundo baseado em regras, a ordem baseada em regras. É isso, cara. A globalização serviu para isso, sempre serviu para isso, sempre foi uma ideia merda. Sempre foi uma ideia merda. Mas enquanto não veio o Covid para mostrar o quão merda a ideia da globalização era, ninguém acreditava. Né? Nossa, meu Deus, como você é antiquado, isso não é moderno, isso não é pós-moderno. Tá. Ideia merda, gente, a ideia é merda. Não é porque muita gente acredita, ainda mais administrador de empresa, né? Com todo respeito, raça, nossa senhora, né? Fica comprando livro-texto de gurus. Cara, se os americanos soubessem administrar alguma coisa, o país deles não tava a merda que tá. A civilização deles não tava desmoronando, o país deles não tava indo pra ruína. Eles não tinham sido superados pela China, se você soubesse aquilo que eles vendem. Então, quando você está comprando um curso de administração de empresa, maioria particular, de alguma esquina, tanto faz, você está sendo enganado, cara, você está sendo passado para trás. Porque eles não entendem merda nenhuma de administração. Não entendem bosta nenhuma de administração. Porque se eles entendessem, o país deles estava bem. Não tá uma merda. Boa tá a China, uma potência, certo? A maior do mundo atualmente. Colocou um Japão em cima da economia dos Estados Unidos. Então os chineses com certeza sabem. Tudo que você vai comprar, você vê Made in China. Qual a última coisa que você comprou que tinha Made in USA? Eles exportam leis, direito autoral, direito de imagem, direito de propriedade. Eles exportam leis. Você está comprando leis, certo? Netflix, aí você tudo aquilo paga direito autoral. Essas camisetas, o DC Comics, Marvel, para adulto infantilizado. Toda essa bobagem, você está pagando royalties. Então eles vendem o que? Leis. A única coisa que os Estados Unidos exportam hoje são leis. Produtos eles não fabricam mais. Por isso que eles perderam a guerra da Ucrânia, né? E vão perder a de Israel também. Porque eles não têm mais capacidade industrial. Por que perderam? Porque não sabem administrar nada. Não sabem administrar nada. Eles inventaram que sabiam e convenceram as pessoas que as universidades deles eram as melhores do mundo. Fonte, eles mesmos. São eles e os britânicos que fazem a lista das melhores universidades do mundo. Então eles usam os critérios que favorecem eles mesmos. Cara, esse negócio de publicação, esse esquema Bolonha, né? Publicação acabou com a ciência, cara. O que é um professor universitário no Brasil hoje? É um escravo de publicação. Ele não tem prazo de fazer ciência. Qual vocês acham que seria o Lattes do Einstein se ele vivesse no Brasil, se ele trabalhasse na universidade brasileira? Qual seria o Lattes do Einstein? Ele quase não ia para a faculdade, dava pouca aula, fazia pouca pesquisa, publicava pouco. Do ponto de vista do Lattes, dos brilhantes, dos gênios, né? Que acha que isso é ótimo, o Einstein seria improdutivo. Ele não poderia trabalhar no mestrado nem no doutorado, porque ele não tem publicação suficiente, ele não tem produção suficiente. A maioria dos ganhadores do Nobel seria considerado improdutivo. Pelo sistema Lattes, que é uma porcaria. Certo? É uma porcaria. Foi feito para ser uma porcaria. Igual a reforma do ensino médio foi feita para ser outra porcaria. Você destrói o sistema superior brasileiro com essa merda de sistema Lattes e tudo mais.
Aí você destrói o ensino médio com a reforma do Temer, gente. O que é que o Temer, o que é que aquela desgraça fez de bem pro Brasil? Aquele traidor miserável, golpista. O que é que ele fez de bom pro Brasil, cara? Não fez nada. Mas ele ganhou o dinheirinho dele, né? Oh, com certeza. Com certeza, pode ter certeza que ele foi premiado. Foi premiado por entregar o pré-sal, por destruir nossa educação, pela reforma, que é retirar direitos trabalhistas, pela reforma, que é retirar direitos dos aposentados, que é roubar dos velhinhos. Quem impedir que o trabalhador brasileiro se aposente? Aquilo é um monstro. Tudo que ele produziu, tudo que ele tocou, ele tem o toque de Midas ao contrário. É quase igual o Bolsonaro, o toque de merdas. Na verdade, ele é pior do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, pelo menos, é burro. Ele é muito burro. Então, ele não entendeu metade das coisas que ele fez. O Temer é inteligente. O Temer é culto. O Temer sabia o que estava fazendo. Certo? Não estou, assim, ó, pro bem ou pro mal, ou seja, pro mal ou pro péssimo. O Temer sempre soube, ele era um jurista. Ah, não foi golpe. Ele era um jurista, como não foi golpe? Ele escreveu um livro sobre isso. Certo? A Dilma não cometeu crime. Não cometeu crime nenhum. E quando ele foi, né, depois do golpe, ele praticou o exato oposto do que a Dilma e ele, porque ele estava na chapa, o exato oposto do que a Dilma e ele foi eleito para fazer. Certo? Como é que o PMDB, aqueles golpistas miseráveis, chamaram aquilo, sei lá o que para o futuro, né? Isso, sei lá o que para o futuro. E destruiu o futuro do Brasil. Entregou o pré-sal e proibiu o governo de cobrar até imposto. Nem com os impostos a gente ficou. E ele foi eleito na chapa que dizia que usar os recursos do pré-sal para saúde e educação. O que ele faz? Entrega o pré-sal e proíbe a cobrança de imposto. Como é que alguma coisa boa pode vir de um homem desse? Mas isso é capitalismo. Você corrompe as elites locais. Tentaram fazer isso com o Hamas? Com certeza. Mas deram com os bolos na água. A questão que eu quero discutir num outro vídeo é se os democratas participaram da traição ou não. Porque Israel, que foi um apoio importante, hoje é só um estorvo. E o que os Estados Unidos fazem com qualquer um que estorva eles? Elimina. Então a gente não sabe se o Hamas traiu os democratas e os israelenses, ou se o Hamas, com os democratas, traiu os israelenses. O que a gente sabe é que Israel se for. E vamos torcer para que o pior não aconteça.